Fala, aluno da número 1, tudo bem com vocês? Está todo mundo sadio? Galera, é o seguinte, hoje, nessa aula, a gente vai fazer uma abordagem sobre a filosofia moderna, discutindo um tema muito importante, o racionalismo. E o principal expoente dessa corrente de pensamento foi um francês chamado René Descartes. Então, nessa nossa aula, nós vamos comentar os principais temas da filosofia desse camarada. Vamos lá? Abraço! E aí, galera da número 1, vamos lá, vamos trabalhar. Olha só, nessa aula de hoje, meu gente, pessoal, nós vamos trabalhar um tópico importantíssimo da chamada filosofia moderna. Né? Filosofia moderna, a gente costuma trabalhar duas linhas de conteúdo. A parte da política, quando a gente vai trabalhar a parte da política, a gente vai discutir os contratualistas, Nicolau Maquiavel, e a parte da epistemologia. Na epistemologia, a gente costuma trabalhar com os senhores a chamada teoria do conhecimento. E ao investigarmos a teoria do conhecimento, a gente vai passar por três grandes correntes de pensamento desse contexto, quais sejam o racionalismo de René Descartes, o empirismo, de David Hume e John Locke, e o criticismo de Immanuel Kant. E nessa aula de hoje, conforme nós tínhamos enunciado antes, nós vamos trabalhar a epistemologia ou a teoria do conhecimento. E hoje nós vamos começar com esse autor importante, René Descartes. René Descartes. Veja bem, galera, René Descartes ficou famoso por uma frasezinha muito importante. Penso, logo existo. Para a gente entender a trajetória intelectual de Descartes, autor que a gente está trabalhando agora, é importante a gente entender o seguinte: o Descartes ele vai viver na passagem do século XVI para o século XVII. É justamente um momento aonde aquele modelo, aquele paradigma de ciência, a chamada ciência de matriz aristotélica, ela estava sendo questionada. Esse modelo ele já não mais servia de base, de parâmetro para se compreender, para se entender a natureza, para se compreender, para se entender a própria lógica da vida social. Inclusive, quando nós assistimos na modernidade a emergência do pensamento de Nicolau Maquiavel e dos contratualistas, com as suas teorias eles estavam querendo mostrar justamente a insuficiência daquele modelo aristotélico, platônico, na compreensão da realidade política. E o René Descartes, assim como Galileu Galilei, Isaac Newton, eles vão mostrar como que esse modelo aristotélico também era insuficiente para explicar, por exemplo, os fenômenos da vida natural ou os fenômenos da própria natureza. Por isso, galera, nesse contexto, nós veremos a emergência de um novo modelo para se produzir a ciência. E o que vai caracterizar esse novo modelo? O que vai caracterizar esse novo modelo é a valorização, principalmente, da experimentação, a valorização do raciocínio de matriz matemática para se compreender, para se explicar as coisas ao nosso redor. Tá? Então, uma das coisas importantes que você tem que levar desse contexto, o desaparecimento, ou melhor dizendo, a ruptura com aquele modelo de matriz aristotélica, de compreensão e explicação da realidade, e a emergência do modelo moderno. Esse modelo moderno leva uma série de intelectuais dessa época a discutirem justamente sobre um problema que compõe a questão do conhecimento, qual é o método mais adequado para
chegarmos à verdade naquilo que estamos pesquisando? Qual é o meio ou procedimento mais adequado que um cientista deve utilizar como base para a elaboração da sua pesquisa, para a elaboração do seu conhecimento? Essas são perguntas que teóricos dessa época vão tentar responder, entre eles o René Descartes. Ok? Bom, o René Descartes publicou justamente uma das obras mais famosas desse contexto, chamada de Discurso do Método. Veja bem, galera, o que René Descartes e vários outros autores da época estavam procurando responder? Qual é a maneira, a forma mais adequada, mais rigorosa, mais racional para se explicar, para se compreender a realidade? Ou seja, o que ele estava discutindo ali em suas obras era justamente o método para se produzir o conhecimento científico. Essa é a intenção de Descartes nessa obra. E veja bem, para a gente entender o sentido, que o René Descartes vai empregar no seu método, é oportuno a gente entender essa citação dele aqui. Veja bem, o bom senso é a coisa mais bem repartida deste mundo. Não é verossímil que todos se enganem. Ao contrário, isso mostra que o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão. E essa razão, ela é natural em todos os homens. Então, o René Descartes, nessa obra chamada Discurso do Método, ele começa justamente deixando claro que a razão ou o bom senso é algo universal, é algo que está presente em todo e qualquer ser humano. E o que caracteriza o bom senso ou a razão? A busca pela verdade. E o René Descartes admite, que nesse processo de busca pela verdade, nós muitas vezes nos enganamos. É óbvio, a gente se engana, a ciência engana, a religião engana, enfim, o engano é algo humano, é algo natural. Portanto, a proposta de Descartes seria justamente o quê? Estabelecer uma metodologia para evitar o erro, para evitar as precipitações ou as falhas na própria atividade racional. A partir do momento em que ele elabora uma metodologia com o objetivo de conduzir a razão para que ela atinja uma verdade e não se engane, nós estamos comentando nesse aspecto a concepção, portanto, de Descartes a respeito de ciência. Para Descartes, eu só posso produzir um conhecimento que seja verdadeiramente científico se, no processo de elaboração da ciência, a minha razão seguir certos passos. O meu bom senso, a minha razão, observar certos procedimentos. E olha que interessante, o René Descartes ele vai elencar 1, 2, 3, 4 procedimentos. 4 regras que, se o meu bom senso, que se a minha razão seguir, ela dará conta de explicar, de compreender a realidade ao seu redor com a precisão, com o rigor. Ok? Agora, galera, quais são essas regras? Quais são esses procedimentos que, segundo Descartes, a razão humana ou o bom senso humano precisa observar com a intenção de atingir aquilo que seja verossímil, aquilo que seja verdadeiro? A primeira regra está aqui, é chamada por Descartes de regra da evidência. É a regra da clareza ou da evidência. E o que diz a regra da evidência? Eu só posso aceitar algo como verdadeiro se e somente se esse algo for evidente, for claro, for evidente à minha razão. Tá? Então, a primeira regra ela vai funcionar exatamente como uma espécie de funil, que vai colocar em dúvida tudo aquilo que, por sua vez, pode ser dubitável,
pode ser questionável, né? Ela só vai aceitar algo como verdadeiro se e somente se esse algo for inquestionável. Então, por exemplo, os sentimentos. Pensa numa coisa volúvel, instável que é o sentimento. Os sentimentos, eles são perfeitamente questionáveis. Alguém pode dizer, por exemplo, que tem raiva de alguém, mas no fundo ama. Assim como alguém pode dizer que está animado a fazer algo, mas tem medo. Então os sentimentos nos enganam, assim como os fenômenos da natureza. Enganam até hoje, inclusive, os meteorologistas que afirmam, olha, amanhã deverá chover, amanhã, né, o índice ou o volume de chuvas vai ser tanto, mas muitas vezes aquilo que foi previsto pode ser absolutamente equivocado. Então, os fenômenos naturais são perfeitamente questionáveis. Agora, o que o Descartes vai dizer é o seguinte: tem muitas coisas que eu não posso negar. O fato de que quando eu estou questionando as coisas, eu esteja pensando. Então, o pensamento seria algo que, para ele, seria realmente indubitável. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Segunda regra. A partir do momento em que você, veja bem, a partir do momento em que você colocou em dúvida, tá? Toda a realidade e chegou à conclusão de que aquilo que não é duvidável, aquilo que não pode ser duvidado, é a única coisa que eu posso aceitar como verdadeiro, aí o Descartes estabelece a segunda regra do método. A segunda regra do método, ela tem muita sintonia com o próprio recurso que a gente utiliza na matemática. E não só na matemática, em todas as ciências administrativas a gente utiliza, né, na própria economia, né? Se você tem um problema, se você tem algo a investigar, você precisa dividir aquilo que você está investigando em várias partes, subdividindo um problema a ser investigado em várias partes. Essa segunda regra é chamada por Descartes também de regra da análise. Você divide um problema em várias partes possíveis. A terceira regra é a regra da ordem, também chamada por Descartes de síntese. Uma vez que você dividiu o problema em várias partes, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar essas partes divididas e começar a solucioná-las, passando das partes mais simples para as partes mais complexas. Você vai avançando na solução do problema das partes mais simples para as partes mais complexas desse problema. É assim que funciona a chamada terceira regra, portanto, regra da ordem ou da síntese. E nós temos aqui a quarta e última regra, que não é menos importante, é extremamente importante. A regra da enumeração. E em que consiste a regra da enumeração? É o processo de revisar todos os procedimentos anteriormente colocados, né, ou apontados na própria metodologia adotada, né? Então, você vai revisar o processo justamente para que você tenha a garantia de que durante a sua investigação nada tenha sido omitido. Primeiro, eu observei e deixei claro que eu só posso aceitar como verdadeiro o que for claro e evidente. Dividi o problema em várias partes, solucionei cada uma dessas partes, começando das mais simples, avançando para as mais complexas. É a regra da síntese. E depois a gente vai perceber, olha, todos os procedimentos que eu ora adotei foram, né, rigorosamente observados, né? O papel da enumeração é justamente esse: garantir que nenhum tipo de passo da investigação tenha sido omitido, né? Para quê, gente? Para garantir com isso a veracidade, a certeza, que é o que o Descartes está procurando no seu método. O que o Descartes busca é justamente o que? Evitar o erro,
evitar precipitação no processo de investigação da verdade. E aqui, galera, voltando, inclusive, à primeira regra, e ela é muito importante, é a partir dessa primeira regra de René Descartes que a gente entende um procedimento que ele adotou, que é o chamado procedimento da dúvida metódica. Usar a dúvida como método, usar a dúvida, que é o recurso dos céticos, para se chegar a uma certeza. Note que o René Descartes, ele não é um cético. Ele apenas usa a dúvida, que é o recurso utilizado pelos céticos, para atingir uma certeza que seja inabalável. Então, o que o René Descartes faz? Ele começa a questionar e duvidar de todas as coisas que ele aprendeu na escola, duvida, por exemplo, inclusive dos costumes que a própria tradição me ensinou. A tradição pode ter se enganado. Ele chega até mesmo a duvidar de temas e conceitos da própria matemática, né? E se quando eu estiver, olha a pergunta que o Descartes faz, e se quando eu estiver realizando uma operação mental, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, existisse algum tipo de Deus enganador que tivesse mexendo com a minha cabeça para que eu me engane a respeito desses cálculos? Tudo isso vai ser colocado em dúvida por Descartes. Mas no auge da dúvida, quando ele eleva a dúvida ao nível máximo, o René Descartes acaba chegando à seguinte conclusão: peraí, se eu estou duvidando, cara, eu estou pensando. Ora, se eu estou pensando, eu estou existindo como algo que pensa, como uma coisa que pensa. Isso seria justamente a primeira certeza elaborada, né, no método de Descartes. Eu penso e, por pensar, eu existo. A certeza está fundada justamente no exercício, né, intuitivo da minha própria capacidade racional, da minha própria razão. Beleza, galera? Então, o meu pensamento me leva à dúvida e, na medida em que eu duvido, eu acabo chegando à conclusão de que a única certeza que eu tenho é o próprio ato de pensar. Bom, galera, tipos de ideias, né? A mente que pensa ou o ser que pensa, ele pensa em alguma coisa. Olha, o conteúdo, né, existente na mente é o que o Descartes vai chamar de ideias. Então, a ideia é o conteúdo mental. E existe, né, é possível existir em nossa mente, segundo Descartes, 3 tipos de ideias. Primeiro, as ideias adventícias. O que são ideias adventícias? São as ideias que surgem a partir da experiência que você tem com o mundo exterior. A ideia de verde, a ideia do café ou do gosto do café, tá certo? Porque você faz uma experiência com o mundo exterior e essa experiência lhe propõe ou lhe permite a assimilação de ideias adventícias. As ideias fictícias ou factícias, que são fundadas na imaginação humana. Exemplo, a ideia de um saci-pererê, a ideia de um cavalo com asas, é uma ideia factícia. Por quê? Porque ela está fundada justamente na imaginação humana. E, por fim, aquelas ideias com as quais nascemos, que não dependeram de experiência com o mundo exterior. Segundo Descartes, elas são chamadas de ideias inatas. Elas nasceram conosco. É como se, no ato da nossa criação, elas tivessem sido colocadas por Deus em nós. E, segundo ele, só para a gente fechar essa parte, qual é a ideia ou o tipo de ideia que serve de fundamento para a produção de um conhecimento que seja imbatível, que seja científico? Para René Descartes, as ideias adventícias baseadas na experiência, elas nos enganam. As ideias fictícias ou factícias não servem de base para um conhecimento racional, portanto, sobraram as ideias inatas. Aquelas ideias que resultam do trabalho da própria razão, sem depender de nenhum tipo de experiência. Professor, me dá um exemplo de ideia inata. A ideia de infinito, a ideia de perfeição, a ideia, por exemplo,
de Deus, né? A ideia de Deus como um ser perfeito, são exemplos do que o Descartes chama de ideias inatas. Por isso, gente, a partir do pensamento de René Descartes, a gente já pode levantar aqui alguns dos elementos que vão caracterizar a ciência moderna, ou o jeito moderno de fazer ciência. A matematização da natureza. Tudo que existe na natureza pode ser escrito ou descrito numa linguagem racional e objetiva, que é a linguagem da matemática. Outra coisa importante, o paradigma mecanicista, ou seja, você entender a natureza como se fosse um grande sistema mecânico, né? E cujas leis você pode perfeitamente compreender. É uma característica do pensamento cartesiano. O próprio ser humano é uma máquina, tá? E as leis que fazem essa máquina funcionar podem ser perfeitamente compreendidas pela ciência, né? E está faltando uma característica aqui. Vamos lá. Aqui a experimentação técnica. Essa experimentação técnica não fará parte da base do conhecimento científico de Descartes. Quem vai apontar e valorizar a experimentação como base para a compreensão e o conhecimento da verdade são chamados filósofos empiristas. Galera, a gente para por aqui, conclusão da nossa aula de hoje, justamente falando dessas características que nortearam a ciência no tempo de Descartes. Galera, não vamos embora ainda não. Vamos resolver um exercício rapidinho para a gente revisar, fixar o que foi comentado. Veja bem essa questão da UFO. Na obra Discurso sobre o Método, René Descartes propôs um novo método de investigação baseado em 4 regras fundamentais inspiradas na geometria. Vejam bem as regras ali. Quais são elas? As regras da evidência, análise, síntese e enumeração. Aqui está sendo chamada de controle. Ok, beleza, né? Bom, vamos lá, né, entender o seguinte. Assinale a alternativa que contenha corretamente a descrição das regras de análise e síntese. Veja que nessa questão, veja que nessa questão exige-se, né, que você, aluno, compreenda como que funciona as regras da análise e da síntese. Beleza. Primeira proposição. A regra da análise orienta a enumerar todos os elementos analisados. Gente, só aqui você já começa a perceber uma falha. Qual é a regra que orienta a enumerar, a verificar todos os procedimentos utilizados? É a regra da enumeração e não a regra da análise, tá? Letra B. A regra da análise orienta a decompor cada problema em seus elementos últimos ou mais simples, ok? A regra da síntese orienta ir dos objetos mais simples aos mais complexos. Vejamos, qual que é o problema da letra B? Nenhum, tá? A regra da análise não é justamente aquela regra que nos orienta a dividir um problema, né, buscando separar todos os seus elementos para poder investigá-los à parte? A regra da análise, ela tem essa proposta. E o que orienta a regra da síntese? A regra da síntese, você vai resolver os problemas que foram divididos, partindo daqueles que são mais simples e ir avançando aos mais complexos. Foi isso que justamente essa proposição B nos apresentou. Portanto, meus caros, o nosso gabarito aqui, ó, vai ser... Opa, sumir? Cadê? Voltamos. Então, galera, o nosso gabarito será então o quê? A letra B. Olha bem aí, ó, a letrinha B, ok? A regra da análise nos orienta a decompor um problema e a da síntese resolver esse problema partindo do simples para o mais composto e complexo. Beleza, galera? Até a nossa próxima aula com o empirismo. Abraço!